Depois daquilo que aconteceu ontem no Beira-Rio, empate em 0-0 com o Atlético Mineiro. O Internacional, gente, se tornou um clube sem rumo, sem perspectiva, estagnado em uma mesmice que assola a instituição há mais de uma década. O ciclo vicioso, a espiral do fracasso, parece que não tem fim no Internacional. O que a gente vê? Mesmos erros, mentalidade pueril e um 2025 que pode culminar com o segundo rebaixamento na história do clube. A lista de culpados, ela é muito extensa, né? E eu te dou, torcedor colorado, a prerrogativa de escolher aí, na tua casa, um culpado. Escolhe um. Pensa num culpado aí. Escolheu? Tá certo. Essa pessoa é culpada. Sabe por quê? Porque eu não vou questionar vocês. Porque o Internacional, tá? Quando chega numa situação como essa, nesse estágio, a culpa é de todos, absolutamente todos que usaram a instituição para se promover e nada fizeram para mudar o clube. É a minha gestão e não a gestão do clube. São as minhas contratações e não as contratações do clube. O torcedor não aguenta mais promessa, não aguenta mais assistir aos mesmos erros. O Internacional, e aqui para mim está o ponto mais grave, o Inter está afastando a sua torcida. O Inter está tirando do torcedor colorado o sentimento de pertencer ao clube. E aí, gente, esse é o maior crime que pode ser cometido pela instituição. A situação é gravíssima, dramática, o torcedor já viu esse filme e agora o Inter tem na quarta-feira, Magrão, uma Copa do Mundo, uma decisão, o jogo do ano. Definam como vocês quiserem, mas o jogo contra o Vitória, ele é dramático, Magrão. Gamba, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estive presente no estádio ontem e tu colocasse bem as palavras. O que eu senti, não vou nem falar da parte técnica e tática, depois a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Temos muito tempo para falar da parte técnica e tática. Mas eu senti que a equipe não empolga o torcedor. O que a gente falou durante a semana, que a gente pediu o torcedor compareceu. Tinha mais de 32 mil pessoas no estádio. Só que o que não conseguia ver era a energia do campo vir para a arquibancada. A torcida tentava até puxar os cânticos de motivação, mas não, dentro de campo isso não se traduzia. E se a gente for falar do jogo em si, eu acho que começou bem. A gente viu o Alan Patrick mais participativo. Eu acho que o Ramon está assistindo nosso programa, viu, Guimar? Que a gente falou do Bruno Gomes por dentro, do Alan Patrick mais centralizado, e eu acho que ali, principalmente no início, o meio campo com Alan Patrick, Bruno Gomes e Thiago Maia, estava funcionando, mas aí pecou na finalização, no último terço. E quem vive futebol há muito tempo sabe que tem uma frase muito clássica do Muricy, que a bola pune. As coisas que você faz fora do campo, ela reflete dentro do campo, e aí a bola não entra. Então eu acho que isso foi um pouco do resumo do que foi o jogo ontem. Mais de 60 minutos, eu acho, com um jogador a mais em campo. E não conseguiu transformar em gol a superioridade numérica que tinha em campo, mesmo apresentando até um futebol bom, mas com um a mais em campo. Apresentou um futebol bom. A gente reclama muito do Ramon Dias, mas eu acho que ele tentou, né? Tentou algumas alternativas, mas infelizmente não foi concluído em gol. No último terço ali, o Inter não foi bem. E aí foi um empate, mas com sabor de derrota, e depois aquelas entrevistas de novo, onde o treinador tem que passar tranquilidade para o seu grupo, o torcedor. A gente vê também o próprio treinador, um ou outro, um pega a palavra, o outro fala na frente, também transforma esse nervosismo que eles estão tendo ali, tenho certeza que deve estar dentro do vestiário. Guimarães. Bom, fazer uma frase assim que parece meio sem sentido, né? Que é a seguinte: o Inter mesmo quando joga bem, joga mal. O que eu quero dizer com isso? Eu não achei que o Inter tenha feito uma partida ruim. O Inter atacou. Mas a gente pode classificar aqui, foi de um jeito organizado, foi de um jeito coerente, foi de um jeito assim, onde as coisas elas soaram, né, fluíram naturalmente. Eu não vejo dessa forma, tá? O que eu vejo foi um jogo em que o Everson foi o destaque, eu acho que foi o melhor em campo.
goleiro do Atlético, mas é um jogo em que o Inter tem um jogador a mais. E em nenhum momento, isso é organização, cara, em nenhum momento pareceu que o Inter tinha um jogador a mais. Me pareceu um jogo de 11 contra 11 o tempo todo. Não me pareceu que o Inter tinha um jogador a mais. Por quê? Porque o modo do Inter atacar não era um modo que fazia valer essa superioridade numérica. O Inter conseguiu os seus lances muito na base do abafa, do quase oba-oba, assim, né? Às vezes de um jeito desesperado, precipitado, e que consagraram o goleiro do Atlético. Esse espiral do fracasso, dito, é uma coisa meio louca que está acontecendo, tá? Porque o Inter, mesmo com tudo isso, aumentou a diferença para a zona do rebaixamento. Aumentou a distância para a zona do rebaixamento. Fazendo valer, Luiz, aquela frase que a gente colocou aqui, né? Com certeza. Eu ainda acho que o Inter não vai cair. Não significa, Luiz, que o Inter não esteja fazendo muito para cair. Porque o Inter está. Mas outros estão fazendo mais. O Inter ainda vai ser salvo pela ruindade dos outros. O Inter não conseguiu ganhar em casa, vai para esse jogo que, mesmo que perca para o Vitória, a diferença ela fica em 2 pontos, lutando os outros 6 jogos que vão faltar para tentar batalhar, numa rodada em que tudo, absolutamente tudo, deu certo para o Inter, menos os 3 pontos em casa. Eu acho que o Inter sempre encontrou maneiras, Gamba, de se remobilizar em meio à temporada, assim, né? A gente vem vivendo um Inter, a gente vem vendo um Inter que se repete e esse ano não se repetiu, mas na verdade piorou. Porque o que era o Inter nos últimos anos? Um time que iniciava o ano com muita expectativa e que perdia o Campeonato Gaúcho e logo era eliminado das outras competições, e aí todo aquele projeto, toda aquela empolgação ia por água abaixo. E o Inter demitiu o treinador porque não tinha mais clima, etc. Colocava um outro treinador e esse novo treinador revigorava e o Inter ia em busca, às vezes, até mesmo acreditando no título do Campeonato Brasileiro, como aconteceu ano passado, ou por uma vaga na Libertadores. E aí se criava aquela expectativa para o ano seguinte. Foi assim com o Mano Menezes, foi assim com o Kudê, foi assim com o Roger. 3 anos seguidos a mesma história. Não está sendo assim com o Ramires. Eu acho que o trabalho dele é ruim, mas ao mesmo tempo... Dias. Eu falei Ramires? Né? É porque é Ramon, né? Ramon Dias. Se bem que o outro é... Miguel, nada a ver, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas os Dias, né? Na verdade é uma dupla. Tu tinha 2 para acertar. E errei os 2, exatamente. Mas os Dias, né? Mas me chama a atenção, assim, embora eu ache o trabalho deles ruim, me chama a atenção que eles tenham afirmado, tanto no Vasco quanto no Corinthians, que não cairiam, e não caíram, e no Inter ele não consegue fazer a mesma afirmativa, mesmo que a situação do Inter em termos de tabela seja mais tranquila. Eu acho que o Inter errou na escolha do treinador, eu acho que o Inter tem outros vários problemas, porque não conseguiu se remobilizar, também por ter perdido vários jogadores ao longo do caminho, jogadores importantes, Fernando principalmente, mas depois o Wesley e outros atletas. Mas ainda assim, Gamba, eu quero te dizer que, legal tua apresentação aqui no programa, né? Mas o Inter não vai cair. A chance do Inter ser rebaixado é 0. E por quê? Porque o Santos vai cair. Pronto. Porque os outros o Santos vai cair. Piores. Cara, olha só, o Inter tá... que a gente não pode esconder as coisas aqui, tá? E deixar no espírito da leveza. Eu acho que o editorial foi necessário, sim. Foi necessário, mesmo eu acreditando que o Inter não vai cair. Porque não é porque existem outros piores que as coisas não estão péssimas dentro do Internacional. Não é porque os outros estão ruins que o Inter está bem. Não. A diferença foi que o Inter conseguiu, por algum motivo, somar pouco mais de pontuação do que essa galera toda. E não sei se isso é uma coisa, sei lá, divina ou coincidência. O fato é que, rodada após rodada, as coisas estão funcionando para todos. Está dando tudo certo para o Inter. Para todos nós, as coisas estão funcionando para o Inter e não estão funcionando para os outros. O Inter joga mal, não ganha em casa, não consegue fazer gol, aumenta a distância para o rebaixamento com menos jogos. Isso faz com que o Inter não caia, eu concordo contigo. Agora, dizer que está tudo bem, que está tranquilo... Não, está tranquilo, que não eu não caiu. Falei, né? Por favor. Embora eu julgue necessário depois a gente entrar num ponto do debate que é o seguinte. O Inter, hoje, merece cair. Hoje, pelo que está fazendo ou não está fazendo, merece cair. Esse é o ponto que eu quero avançar com vocês em seguida. O Luiz não falou ainda, quero ouvir o Luiz. Cara, eu estava pensando aqui, escutando vocês, eu acho que o grande problema do Inter, eu cravo isso, é o interno do Inter. A parte interna do Inter ali, de vestiário. Pô, eu e o Magro, a gente jogou bola. Eu joguei bola há 18 anos. Assim, ó, eu vou falar uma palavra
eu sinto que o time não está fechado entre eles ali. Eu vi pelo jogo, assisti todo o jogo do Inter. Eu sinto que tem uma dificuldade interna ali. Muitos jogadores ali não estão satisfeitos com o trabalho do treinador. Isso aí é notável dentro de campo. Cara, o Inter teve volume de jogo. É óbvio que o Inter vai ter volume de jogo. Ele jogou praticamente 65 minutos com a mais, gente. E o Guimarães falou, você não vê aquela atitude de time que quer sair da situação, entendeu? Isso que é o mais grave do Inter. Tu não vê aquele time marcador, aquele time o tempo todo... Tipo assim, o Bernabé é um jogador que... Eu fiquei analisando assim, olhando ele jogar, parecia que ele estava jogando mais um jogo. E não é mais um jogo pro Inter, né? O Inter está numa situação horrível. E eu também concordo que o Inter não vai cair, porque os outros times que estão na zona do rebaixamento são extremamente limitados. Mas sabe que eu não tenho essa convicção que tu tem, que o Guimarães tem, que o Bruno tem. Eu tô um pouco com o Gamba. Gente, Porque tem um jogo, assim, nós vamos aqui de novo. Quarta-feira nós vamos vir aqui, antes do jogo, e nós vamos falar assim, é o jogo da vida do Internacional. De novo, é o jogo da vida. Só que esse jogo se perde, vai para 2 pontos. Baixa para 2 pontos a distância. Depois tem o Ceará fora também. Vitória. Pro Vitória. Mas pro Santos fica 3. E em cima do que o Luiz falou, só que o Santos tem um jogo a O menos. Santos tem um atrasado. Contra o Palmeiras em São Paulo. Mas é clássico. É clássico. É Clássico é aquela do Jardel. Clássico jogo é clássico e difícil. vice-versa. É clássico, Jardel, né? Então, o que eu vejo no Internacional, eu estou um pouco com o Luiz, tá? Se a gente for ver o problema estrutural, foram contratados acho que 9 ou 10 jogadores. Ao invés de melhorar o final do ano, que o Inter ali brigou ali por vaga na Libertadores, que o Inter fez um bom trabalho ali com o Roger no final do ano do Brasileiro, piorou, porque saíram jogadores importantes, como vocês mesmos mencionaram aqui, e ao mesmo tempo, os jogadores foram contratados, só um está sendo aproveitado. Que não foi ontem, que é o Carboneiro. Dos contratados, daqueles 9, 10 contratados, quem pode falar que foi a contratação assertiva do Inter? Não teve. Então, estruturalmente, não foi planejado. Mas, Magrão, perdão, isso é o Inter pelo Inter. E eu concordo contigo. É isso aí. É o Inter pelo Inter. O problema é que, vamos lá, por merecimento, talvez, o Inter, o Gama falou, para mim o Inter merece. O Inter está merecendo, está fazendo uma cartilha de rebaixamento, tá? O problema é que só caem 4. Num campeonato onde mereciam cair uns 7. Entende? E aí isso vai salvar o Inter. Eu tenho uma pergunta para te fazer, até para a gente analisar e com honestidade mesmo. Porque assim, ó, tem a questão mental, tem a questão do vestiário, tem a questão de não empolgar o torcedor que estava no estádio, viu que as coisas estão separadas, a torcida é uma coisa e o time é outra, né? Mas tem uma outra coisa. Gente, dentro de campo dá para identificar claramente qual é a intenção do treinador, Magão. Eu não consigo mais entender o que quer o Ramon Dias, o que quer o Emiliano Dias. Eu não entendi o que ele colocou o Carboneiro no banco também. Eu não entendi aquela situação dele ter colocado o Carboneiro no banco. Por que ele tá colocando o Carboneiro no banco? Para mais uma vez achar uma forma de jogar o Bernabé. Meu Deus, cara, mas não pode. Ele é o Luiz, principal jogador ele do time. colocar os 3 zagueiros ali, porque o Bernabé vai ocupar o mesmo espaço, ele ocupa quase o mesmo espaço, a faixa de campo, quando joga com 3 zagueiros, que o Carboneiro lá pela esquerda. O Carboneiro entra quando o Bernabé vai jogar do lateral esquerdo. Não foi pênalti, mas eu estava no estádio, o torcedor se revoltou uma tentativa. Não, lance temerário, gente. Mas ele já escalou o Carboneiro, mesmo no 3-5-2, ele já escalou o Carboneiro na dupla de ataque. E aí conflitava ali naquele mesmo espaço do campo que ficavam os dois. Porque ele abre, né? Porque ele abre. E aí tira o espaço do Carboneiro, o Carboneiro é obrigado a vir para a linha de dentro ali, corredor central. Vamos combinar que é um absurdo tu montar um time baseado no Bernabé, né? Não, e outra, Bruno, segue insistindo nisso, né? Bruno, já tá tudo errado quando tu tira o melhor jogador e põe ele no banco. Pelo amor de Deus. Mas tem uma informação tu de mina, que... sabe o que tu faz com ele? Tu mina Não, tu acabou a confiança com ele. Tu acabou do cara que vinha te trazendo Perfeito, nas costas. Tu acabou com o principal jogador do time. E no jogo anterior do Colocou cara, ele no o cara banco. me faz um dos pênaltis mais infantis Bernabé, e bizarros. O Bernabé no jogo anterior E dele. quase que ele faz. Mas se ele Pra dá mais quê? uma empurradinha, é pênalti, tá? Braço. Correu daquele risco, correu jeito, muito risco. cara. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, que eu tô com isso daqui há algum tempo essa pergunta para vocês. Se o Ramon Dias fosse o Celso Rotti, fosse o Lisca, o Mano Menezes, Já tinha o caído. Dunga, como será que nós estaríamos hoje? Tem razão. Como será que...
Porque assim, o que a gente viu ali? Eu não vi, assim, até agora, Mas o porquê do Ramon Dias mas tu acha ter que, vindo pro Inter. mas tu acha que a trabalho dele é imprensa horroroso. e a torcida Não, estão não pegando sei. leve porque é o Ramon Dias? Não estão pegando leve. Porque a gente bate nos nossos treinadores aqui, e isso daqui não é ser bairrista, não. Porque a rua, o trabalho está aberto para todos, independente de nacionalidade. Isso daí não é nenhum bairrismo, não de puxar para o lado dos brasileiros, não. Mas eu queria entender porque o final do jogo ontem, a gente criticou tanto o Roger, que terminava com 4 atacantes lá em cima, aquela bagunça. Foi isso. E o Atlético, 1 a menos, teve 2, 3 chances de gol. Foi. Se faz Tá, ali, tem razão, é Magal. verdade. E aí razão. a Tava gente uma criticava bagunça. o Roger, é uma bagunça que o Roger está fazendo no time, termina um jogo com 4 atacantes. O Inter acabou no Só quase outros. com 3 defensores e o Thiago Maia sofrendo azar, correndo tem ali. razão. Não, e pegando o teu gancho, eu vou te lembra que eu falei em programas passados que eu falei, o Roger era o menos culpado. E ele era o menos culpado daquele time. Isso vai ao Agora encontro tá do que eu falo escancarando aqui. isso. Tá escancarado. E eu Isso vai ao falei isso lá encontro. atrás. Vai ao Ele é o encontro, menos gente. culpado, ele não tinha time. Já O Roger não tinha time. Tá, mas eu queria que vocês me respondessem Que é isso. justamente... Queria que você respondesse isso. Não, estaria sendo massacrado, essa é real, tá? Vamos lá. Porque isso é uma coisa interessante. Tá uma onda aí de... eu acho que a melhor fala do Gamba no início do programa foi quando o Gamba se direcionou à câmera e disse, pense no culpado. Pode crer, ele tem culpa. Eu concordo contigo, tá? Há uma série de culpados. Agora, existe hoje no Inter um treinador que não definiu 2 pontos. Um time, uma formação que sim, deixa no banco o melhor jogador da equipe. Sim, ele deixou no banco o melhor jogador da equipe. Não tem esquema de proteção para lateral que apoia. Não sabe qual é o seu time titular. Acho que desconfio seriamente que não conhece características dos seus jogadores Não ainda. não conhece. Não, e outro, Agora, o Bernabé, uma tu vê coisa. ali que o Bernabé, tu vê que ele não tem. Eu acho que nem ele quer mais jogar. Gente, vamos falar um português claro para quem está nos acompanhando. O Internacional inventou contratando o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Inventou. Apostou na solução mágica. E eu concordo com o que tu disse. Que ele não tem nada até agora, que o Inter é uma bagunça. Só que tem o seguinte. Quem é que trouxe o Ramon Dias? A gente tem que apontar o dedo para quem bancou o Ramon Dias. Mas aqui eu vou te falar assim, ó. O Ramon Dias, ninguém colocou uma arma na cabeça dele e disse assim, vamos lá pegar o Inter agora. O clima- Não, contrataram o Ramon Dias. Foi o D'Alessandro que contratou o Ramon Dias? Foi o Barcelos? Foi o Mazuco? foi o Foi o D'Alessandro. Bison? Quem é que bancou o Ramon Foi o Dias? D'Alessandro. Tem que se Então, Então o D'Alessandro tem que vir a público tem que se e bancar o responsabilizar treinador e a também. comissão dele. Olha só, é que eu acho assim, ó, o clima do Inter, eu ia usar o termo fim de festa, não seria fim de festa porque não tem festa, né? Mas é assim, ó, é aquele clima de Fim de vamos feira. concluir o ano do jeito que dá e o mínimo tem que ser garantido, que é a permanência na Série A. E o Luiz Mário pegou bem, o Magrão também, o próprio Guimarães, acho que todo mundo acha que o Inter, na verdade, só vai ficar na Série A por causa dos outros, não por causa dele. O Inter está fazendo força para cair. Você tem razão, Gamba, quando diz o seguinte, o Guimarães falou, 7 deveriam ser rebaixados. Tem muita vaga de Libertadores. Talvez 3 ou 4 mereçam ir para Libertadores e vão 9 para Libertadores. E tem uns 7, 8 querendo cair, só vão cair 4. Só que o Inter não vai cair, e aí o Inter tem que começar a pensar no ano que vem, só que com uma limpeza. Tudo que não funcionou nesse ano tem que mudar para a próxima temporada. Inclusive, quem respaldou esse treinador que está fazendo um trabalho horroroso. É claro. Sobre o Carboneiro, só tem uma informação, né? O tal do GPS, que indica quanto o jogador corre, ele é um dos que menos corre, segundo o GPS. E essa é a explicação para ele ter ido pro banco. O GPS do Bernabé Não tô dizendo- falha. não tô dizendo que eu O concordo. GPS do Bernabé, ele tá voando. Mas assim, Eu não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que essa é a informação deixa- que justifica. desculpa, Bruno, só entrar na parte mais técnica do futebol de hoje, tá? Para quem está nos assistindo. Na época que a gente jogava, se baseava muito no volume. E os argentinos gostam muito do volume. Mas se tu pegar o GPS dos europeus, é mais sprint. É o quanto você dá de explosão, de sprint que o futebol hoje é. Não esse volume. Mas eu trabalhei com o D. O D ele se baseia muito também, os argentinos, no volume, na quilometragem. 11, 12, 13 quilômetros. Só que se você pegar hoje os estudos na Europa e vai no Palmeiras, no Flamengo, o pessoal que está mais atualizado, o GPS, o que eles querem ver é quantos sprints você dá. Piques de 2, 3 metros, que é onde você vai arrancar para decidir uma jogada, para roubar uma bola.
Os trabalhos são feitos em cima de força. Você não adianta ficar correndo na Entendeu? barata tonto o tempo Assim, inteiro. Né? Na minha época, quem corria mais era, pô, esse cara tem um pulmão. Mas hoje não. Hoje tem que ter força e explosão, porque o jogo é mais... ele é mais... Eu sou... Traduzindo, é o correr na hora certa. correndo. Não, é que o jogo ele tá mais próximo, tá mais compacto, então você tem que estar mais... Só que tem uma coisa. Traduzindo, se tu pegar um aparelho de som, vou traduzir assim, bem no popular, tá? Se tu pegar um aparelho de som e aumentar o volume dele, é a intensidade, é o que os caras valorizam, o tamanho do volume. Se tu pegar o mesmo aparelho de som e dar uma acelerada no aparelho de som, tu vai correr, isso é a velocidade. Isso aí pouco importa. Pra mim, não interessa nenhuma coisa, nem Essa outra. foi a tradução. Eu não entendi nada disso aí que falou agora. Tudo bem. Não, eu entendi. Tava mais claro com o Magrão ali falando do Pega o teu futebol, celular, né? pega o teu celular, tá? Se tu botar o recado na velocidade de 1,5, isso é velocidade. Se tu pegar e aumentar o volume, isso é intensidade. E hoje se valoriza mais a intensidade do que a velocidade. É isso. Tem um ponto. Eu tava morto, Agora então. ficou claro. Não ia jogar, então. É que tu não conhece. É que tu não é da época dos 3 em 1, dos 4 em 1. Olha aqui, ó, tem um ponto que a Duas gente não pode fitas e ignorar, tal. que o Luiz Mário vem batendo nisso já há alguns dias e ele ressaltou isso aqui, tá? A comissão técnica perdeu o grupo. Tá? Aí eu vou pedir Quando é que ela ganhou? Aí eu vou pedir para ti, torcedor do Internacional, nunca prestar atenção teve, nesse GC que está aqui. Isso aqui para mim é muito grave. É muito grave. Eu também quero Quando falar o Emiliano é sobre perguntado sobre o Carboneiro, gente, quem tiver mais vontade de jogar, vai jogar. Qual é a interpretação disso? Qual é a interpretação disso? Mas o Carboneiro não quer jogar, ele é o que mais corre, gente. É GPS, Vem cá, gente. Estão colocando no Carboneiro o rótulo de que ele não tem vontade ou não demonstra no treino. Cara. Coitado dele. E a gente ouviu... É o que alguns- mais produz. Luiz, a gente ouviu aí alguns meios de comunicação aqui que eu estava analisando, falando que depois do jogo do Bahia teve gritaria no vestiário, cobrança dura. Isso não faz jogador jogar, não. Não faz. Agora, tu ganha jogador no dia a dia. Eu posso pegar Pro torcedor, é legal. Pô, fui lá, o Magrão chegou lá, xingou o jogador, pôs o dedo na cara. Isso não ganha. Isso não ganha. Isso, se você é jogador, tu consegue fazer isso. Eu jogando em campo, porque eu posso cobrar ali no vestiário, porque dentro do campo eu tô correndo junto. Agora, a gestão, ela não é assim. Ela não é na base da gritaria, na base da imposição. Tu ganha o cara no dia a dia, com suas atitudes, com o teu comprometimento, com o que você prometer cumprir. Quem tá falando aqui pode achar carteiraço de jogador, que eu sei que o pessoal fala, o Magrão, o Luiz, mas a gente tem que falar, porque isso foi a nossa vida. A nossa experiência a gente tá trazendo aqui para dentro do programa. Tem que passar confiança pro atleta, né? É o teu dia a dia que você vai ganhar o jogador. Passar confiança. É hora de ganhar e não perder o jogador. E não é chegando e gritando dentro do vestiário. Assim, eu não sei se aconteceu, mas o que a gente está ouvindo aí, eu não tô lá, eu não tenho posso ter essa afirmação. Mas que, chegou, gritou e deu o dedo na cara. Isso daí não vai ganhar jogo. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só pegar esse Não faz detalhe jogador rapidinho, por favor, pegar só esse detalhe. Pelo contrário, né? Pelo contrário. perde. A fala dos Dias é horrorosa. Ele fala, aqui tá uma merda, né? Ele fala na entrevista dele, aqui é uma merda. Cara, ele não tá sendo nem um pouco inteligente De novo. com o grupo dele. De novo. Aqui tá uma merda. Eu, sendo jogador dele, eu acho aquilo ali horroroso. Eu já ia ficar bravo com ele na hora. Só quero pegar o gancho do Não Magrão. é a aqui. primeira vez. Não é a primeira vez. Mas isso, Não. o jogador se irrita muito escutar isso. Outra coisa que me irrita Não pode falar profundamente, isso eu vou pra ter que falar imprensa, sobre isso isso para aqui não tá deixar uma esse merda. assunto do GPS passar aqui, porque isso aí enlouquece, velho. Isso aí enlouquece. Eu não sou contra os números. Pelo contrário, tenho até amigos que são números, né? Eu uso os números na hora de analisar, né? Eu não sou contra isso. Agora, que bengala fácil virou o treinador de futebol ter os números como aquilo que explica absolutamente tudo sobre o jogo. O Bernabé é o jogador mais decisivo do Internacional. Decisivo, vamos qualificar a coisa. Carboneiro. Ele é, desculpa, o Carboneiro. Carboneiro. O Bernabé também. Carboneiro. Bernabé também, mas pelo lado contrário. O Carboneiro é o jogador mais decisivo, obrigado. O Carboneiro é o jogador mais decisivo do Internacional. Mas aí surge sempre, o GPS analisa que ele não corre tanto. Vincate, eu acho que tem que acontecer sim uma defesa de scout, legal, isso aí é importante para também chegar no cara, Carboneiro, tu é o cara, mas ó, tu tem que fazer mais isso, beleza. Agora, isso aí escala time, é isso que está escalando o Internacional, é isso que está escalando. Outra coisa, quem tiver vontade é que vai jogar. Aliás, em falas, o Emiliano é mais trágico que o... Eu daria uma dica se eu fosse da comunicação internacional, tenho muitos amigos deixava lá, mais ele falar. Deixa só o Ramon falar. Vamos lá, vamos botar aqui, bota aqui, por favor, o trecho pra gente debater na entrevista coletiva de ontem do Emiliano. Mais uma entrevista desastrosa do senhor Emiliano Dias. Vamos lá.
y ya se sintió un apoyo, ya el grupo estaba con esa cara de estamos en un momento vamos a ficar juntos hasta salir. Después cuando sale, después hoy no queda otra como torcedor apoyar. Después a fin de año, ahí se verá qué acontece, la evaluación directa. Hoy el objetivo es ficar juntos para salir de esta situación, o no. Acho que es lo más normal, porque hoy puede vaiar, puede hacer todo, mas ¿qué va a mudar con una valla? ¿Qué con una cobranza? Están en todo su derecho, claro, y tienen razón, claro que tienen razón, porque Inter no merece estar nesta situação. Vamos lá. O Emiliano Dias vai para as entrevistas, ao que me consta, tá? Isso eu ouvi na imprensa do Eixo Rio-São Paulo, para preservar o Ramon. É por isso que ele está ali, né? Para preservar o Ramon. O que nós estamos acompanhando no Internacional é que o Emiliano Dias está implodindo o vestiário do Internacional, não está preservando o Ramon coisa nenhuma e está perdendo o grupo. Tá perdendo o grupo, Magrão. Tem um momento da entrevista dele que o Mol, daqui da Bandeirantes da rádio, faz uma pergunta pro Ramon, ele puxa o microfone e pergunta se o Mol não tá gostando do time, indagando ele, questionando ele, porque o Mol perguntou que se o time não tava bem, e ele perguntou se não gostou do time. Do Carboneiro ele perguntou. Do Carboneiro. Porque o Carboneiro ficou no banco. Então assim, ele tira o microfone do Ramon para falar. Eu acho que demonstra ali um pouco do nervosismo do que tem que estar pairando dentro do vestiário do Internacional. Dentro do Internacional, as entrevistas é só reflexo do que está acontecendo ali dentro. Eu acho que como treinador, ele tem que ser o ponto de equilíbrio. Ele não pode transparecer isso. É aquela coisa, se tu é o treinador, tu é o diretor, tu pode estar ali com os sentimentos aflorados, porque tu quer vencer também. E isso é válido. Só que se for para entrevista, você tem que ser o cara mais centralizado, mais calmo, para poder responder e entregar, pelo menos, boas respostas, assim, um clima diferente, mesmo que não esteja acontecendo lá dentro, para o torcedor que está ali sendo ouvido. Ô Guimarães, mas deixa eu dizer uma coisa. O Magrão tocou num ponto que eu acho que a gente precisa dar uma luz maior, tá? Eu acho que, de modo geral, estamos passando pano para o Ramon Dias, tá? Não estou dizendo nós aqui no programa, porque a gente tem falado sobre os erros dele, principalmente do filho, que se manifesta mal. Mas eu estou dizendo da imprensa geral, o próprio torcedor do Inter, tá? Eu acho que isso por diferentes motivos. Não só porque fala espanhol, porque isso impacta também aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe disso. Mas porque ele chegou depois, o Inter já estava com problemas, então o pessoal entende que não é ele o problema. Só que eu vejo que o Inter piorou com ele. E outra coisa, quando ele expõe o grupo, ele erra demais. E aí eu posso pegar qual é o efeito disso para muitas pessoas. Muitos entendem o seguinte, o Emiliano ele está indicando qual é o problema. O problema está no vestiário. O problema não é o treinador, o problema são os jogadores. Só que, gente, eu mesmo, olhando muito para o que aconteceu com o Grêmio nesse ano, vi o Mano Menezes nitidamente indignado com os jogadores e em alguns momentos ele até foi mais sincero, mas ele nunca expôs ninguém. Ele sempre puxou todo mundo pro lado dele. Pelo contrário, ele recuperou os jogadores que a torcida não queria mais ver. O Pavon, o torcedor passou a querer ver de novo. Não como titular, talvez, mas se tornou um jogador útil, parou de ser vaiado. O Mano conseguiu fazer com que o Pavon parasse de ser vaiado. O próprio Edenilson voltou ao time titular e viveu um momento muito ruim. Então, o que o treinador do Inter está fazendo hoje, ou os dois treinadores do Inter, eles estão piorando o Inter. E ninguém está se dando conta disso. A análise do jogo, hoje pela manhã já comecei a acompanhar, ontem também a repercussão em diferentes veículos. A repercussão era a seguinte, não, mas só um pouquinho, o Inter não ganhou do Galo, mas o Inter teve volume, o Inter atacou o Galo. Gente, o Galo jogou com 10 jogadores desde o início do jogo. É o cúmulo. Se o Inter não pressionasse um time com 10, pelo amor de Deus. Volume é muito fácil ser volume com a mais. Obrigação, né? O trabalho dele é horrível, gente. Horrível. Deixa eu pegar o gancho do teu início, do teu raciocínio, quando você... respondendo do que eu falei no início do programa, ontem vendo a entrevista do Mano Menezes, tá? Onde pergunta se o Kiki Oliveira, o que fazer com um jogador que não quer jogar no clube. Isso, bom exemplo. O Mano fala, não, ele treina bem, ele se dedica bem nos treinos, por isso ele está jogando. Ele já tirou aquele peso que o torcedor podia estar, aquele ranço. Perfeito. Com o Kiki Oliveira, ele tirou na entrevista dele, ele tira esse ranço quando ele fala que o rapaz está treinando muito, está se dedicando, por isso está em campo. Pronto. Ele ganhou não só o Kiki, mas ele trouxe a torcida para o lado do Kiki. Todos nós aqui somos experientes, tá? Acompanhando futebol. Todos nós. Eu tenho uma leitura do que vai acontecer com o Inter.
Internacional vai demitir a comissão técnica depois do jogo contra o Bahia. Vitória ao Bahia? Depois do jogo contra o Bahia. Depois do jogo contra o Tu Bahia. acha? Claro. Vai pegar a data FIFA. tem que ter coragem, Vai então. ter um novo treinador Tem que ter para a coragem. reta final do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque quando tu perde o grupo, Não tem jeito mais. não tem mais jeito, gente. Não tem jeito. Não tem mais jeito. Não Não, tem. não, E ele- não há mais possibilidade. E te ele digo perdeu outra. o grupo. Quer ver? Presta Isso atenção. não é errado. É aí que é o Isso ponto não que eu é ia chegar. errado. é o Não é ponto que eu ia errado, chegar. mas olha, pega o jogo eu contra o ficaria Vitória. surpreso. Pega o jogo contra o Vitória, tenta fazer uma Copa do Mundo, pega um ponto lá em Salvador. Extraordinário. Bahia vai perder. Vai perder para o Bahia pelo que o Bahia vem fazendo. Demite a comissão técnica. Pega a data FIFA, traz um outro treinador. Eu quero pegar o ponto que o Magrão trouxe aqui, para mim é muito importante, porque está nas entrelinhas e no bastidor. O Magrão falou assim, começa a vazar informação de que fulano meteu o dedo na cara de ciclano, que o outro gritou, falou alto e tudo mais. Isso aí é o dirigente querendo passar informação para a imprensa para mostrar que ele tem poder, que ele cobra. Só que tem uma coisa, o jogador não leva em consideração. Não, Não leva em consideração. Não leva nada em consideração. não leva. Porque ele leva em consideração uma cobrança de quem tem histórico. Eu vou Tem fazer- aqui, ó, casco duro para cobrar. Eu quero voltar a essa história do treinador também, porque eu acho que não é errado isso. Eu vou fazer outra figura aqui. Os dias me parecem que eles estão na modalidade freelancer. O que é a modalidade freelancer? Não, a gente está aqui de passagem, sem prometer muita coisa. Me parecem dois caras completamente alheios ao contexto do Inter, que pediam um outro tipo de situação, um outro tipo de profissional. Parece aqueles profissionais assim que são até meio conceituais, assim, né? Não, tem um contexto, mas é o contexto que se dobra a mim. Não sou eu que se dobra ao contexto. Porque é estúpido, perdão pelo termo, é estúpido você ir para um jogo no Beira-Rio, e retirar do time o único jogador que a torcida tá levando de boas. É estúpido, que é o Carboneiro. E nem um pouco inteligente. Nada inteligente. Nada. Então me parece que eles estão meio alheios ao contexto, assim, eles falam, eles expuseram o grupo, tudo que... Pode contar, entrevista pós-jogo vai ter os caras dizendo que os jogadores são os grandes responsáveis. Eu não sei, eu não vejo onde se passa pano pro Ramon Dias, tá? Acho que os jogadores têm a parcela de culpa. Agora, o que eles estão fazendo é simplesmente lavando as mãos a cada coletiva, Também sem acho. saber o time. Eles entram com uma formação, chega o segundo tempo, eles trocam de novo o esquema. Então são 1, 2, 3, 4 esquemas por jogo, todo mundo jogando tudo que é posição, ninguém sabe qual é o time Guimarães, titular do eles Inter. demonstram- É a maior bagunça que eu vi isso aí. nos últimos tempos. Eles Olha demon- que o Inter caprichou em bagunça. Nas entrevistas dos dois, assim, eles demonstram que, tipo assim, se der uma merda, eu não tenho culpa de Isso. nada. É assim, é nítido. É, isso aí. É isso aí. Não tem comprometimento, Não sabe? tem nenhum. Eles estão ali, ó. Eles estão levando. Agora tão tem o seguinte, levando. né? Isso Perder aqui- aqui, outra. Se der uma merda, eu sou o menos culpado, entendeu? Não, ele tem que assumir. Ele Claro que é tem que Inter. assumir. E ele é parte, né? Ele é E parte disso. Coloca aqui na tela as imagens do que aconteceu ontem lá no Beira-Rio. Bota aqui, por favor, Chiclé. Torcida do Internacional, tá? Isso aí não existe. Brigando entre si após o jogo. Imagens da Rádio Grenal. Isso aqui é o nível de tensão que toma conta do torcedor colorado. Tá? O desespero do torcedor colorado. Que comprou a ideia da direção, comprou a ideia dos jogadores, dos ídolos, foi no estádio, foi para apoiar. Aliás, a torcida está de parabéns, né? Vaiou no final do jogo. Isso eu queria pontuar Durante isso. todo o jogo comprou o barulho desse time amorfo do Internacional. Eu queria pontuar isso. Eu estava no estádio e a torcida do Inter, o tempo não vaiou nenhum jogador, mesmo quando teve algum erro de passe, ou não vaiou. Quando acabou o jogo que veio a vaia. Apoiou o tempo todo, comprou a do time, incentivou. Só que como eu falei, a energia que vinha da arquibancada não voltava. Não voltava. Foi como o bem colocou o Guima aqui. Foi meio que vamos. Se posicionou o Thiago Maia, que fez uma excelente partida na frente da defesa. O Thiago Maia jogou na dele, fez uma excelente partida. O Bruno Gomes, que a gente vinha falando, o meio-campo estava funcionando, mas depois virou uma bagunça de novo. Depois virou um 4-2-4, 4-1, 4-1. E quase toma o gol. E aí depois Quase aí toma o virou gol. aqueles jogos que ganhou na Bacia das Almas contra o Vitória em casa, que ganhou do Vasco, que era para ter perdido o Vasco. Magrão, Vitória. quantos treinadores já teve, Luiz, quantos treinadores vocês já tiveram que não sabe se virar quando tem um a mais? Muitos. Sabe o que é o pior? Ele não. A troca que ele faz é porque tinha um a mais, ele errou na troca com um a mais. Isso aí é enlouquecedor. Eu vou colocar uma questão pra vocês aqui. Oh! E o Luiz eu acho que vai acordar comigo. Tu sabe quando você sabe que o treinador é bom? E vocês sempre falam isso de, tem a semana cheia.
quando tem a semana cheia para trabalhar. Aí tu vê se o treinador é bom, Se né? ele é competente. Porque no jogo, joga, descansa, joga, vai no automático. A gente vai no automático. Quando tem uma... Às vezes falam muito assim, pá, agora tem a parada FIFA. Depende do treinador, é ruim. É ruim ter 10 dias para trabalhar. Sabe se ele vai quantificar a carga. Tem uns que não sabem nem o que vai fazer. Que trabalho que ele vai fazer, tático, técnico. Se perde. O que vai sair da cabeça do cara, né? Então, eu já trabalhei com treinadores que tem um Cara. baita nome. Quando tinha semana cheia, puta que pariu. Por que ele trocou o esquema? E agora? E agora? Por que ele trocou o esquema pro ingresso do Carboneiro ontem? E aí, ô Magrão? aí vocês falavam assim, pô, mas o time teve a semana toda pra treinar e tá cansado. Lógico, eu prefiro fazer o jogo, descansar, fazer o treino tático e jogar de novo. Não, e Aí muitas tu vezes treina, a gente- tua carga lá em cima, tu põe toda a tua força na semana, energia, chega no jogo, você tá cansado. Ô, Magrão, e E muitas outra, vezes a gente fala assim, né, que ficar trocando de treinador toda hora durante a temporada é péssimo, porque são ideias diferentes que o grupo tem que se adaptar e é impossível se adaptar com 3 treinadores num ano só. Eu sinto que o Ramires o Ramires de novo, né? O Ramon no Inter. Ramon. O Ramon no Inter, ele é... Ele mesmo são 5 treinadores diferentes pro elenco. Fragmentado. Não, e outra. Porque no, verdade. cada jogo é uma... Fragmentação de ideias. O Vitinho fragmentado. joga de atacante, de ala, e assim vai. E nessa situação que o Inter vive, eu te cravo. Você tem que trazer um treinador que agrega, que abrace os jogadores que estão feridos ou que deram uma desanimada porque estão perdendo jogos, que as coisas não funcionam. E o Inter trouxe um treinador que eu sinto que ele não abraça o grupo. Pelo contrário, ele expõe demais o grupo nas suas entrevistas. Isso aí é muito ruim pro interior. Então, assim, ó, quando você vai contratar um treinador num clube que está passando pelo momento que o Inter está passando, você tem que pegar primeiro, olhar o perfil do treinador. Sim. Se ele é agregador, se ele abraça, se ele dá moral pro jogador dele, entendeu? E não esse treinador que trouxeram aí, que pelo contrário, ele só fala merda na imprensa ali e faz o jogador não querer correr por ele. Muito bem, gente. Vamos lá. Olha aqui, ó. No 3, tá? Vem